Olá! Você tem trabalhado demais? Anda sempre cansado? Não consegue conciliar a vida pessoal com a profissional e se sente mal a ficar muito tempo sem trabalhar? Isso pode ser um sinal de que você está viciado em trabalho. E essa é uma tendência que vem aumentando nos últimos anos. No Conexão em Pauta de hoje, nós vamos falar sobre esse tipo de comportamento e sobre os prejuízos causados pelo excesso de envolvimento em atividades profissionais. Para isso, nós recebemos duas convidadas aqui no estúdio. Ieda Roden, professora do curso de Psicologia da Unicinos, e também com a gente, Thalita Oliveira, que é professora do curso de Gestão de Recursos Humanos aqui da Universidade. E você quer saber mais sobre esse assunto? Esse é o Conexão em Pauta de hoje. Trabalhar para viver e viver para trabalhar. Essa é a verdadeira obsessão de muitas pessoas que não conseguem impor limites à vida profissional. E você se considera uma pessoa viciada em trabalho? A nossa equipe foi para as ruas para saber se as pessoas conseguem conciliar trabalho com a vida pessoal. Confira. Olá, pessoal! Hoje eu vim para as ruas para saber se as pessoas conseguem conciliar a vida profissional com a pessoal. E aí, será que conseguem? Eu conseguia conciliar. Você acha que é possível conciliar a vida profissional com a pessoal? Sim, a gente acha que sim, porque nós dois trabalhamos e mesmo assim, apesar de ser uma rotina, né, acordar cedo, chegar tarde em casa, mas mesmo assim, se programar bem certinho, sempre dá para conciliar sim. O que tu acha? Eu acho que tem que dar para conciliar, né? Sim, acho que é possível. Se a pessoa manter uma boa organização no seu dia a dia, colocar no papel tudo que tu tem que fazer, tu consegue manter o teu trabalho, a tua vida pessoal tranquilamente. Tá aí, nós conferimos o depoimento das pessoas aqui no centro de São Leopoldo e olha só, a Organização Mundial da Saúde recomenda que para ter uma vida saudável é preciso conciliar 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso e 8 horas de lazer. Isadora, mas a gente sabe que nem sempre é simples alcançar esse equilíbrio e a gente começa a nossa entrevista de hoje falando com a professora Ieda. Então, para saber, professora, na verdade, esse tipo de característica dessa pessoa que hoje em dia trabalha demais, isso é algo que sempre existiu ou agora está bem mais latente? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, né, de estar aqui. Na verdade, assim, existem algumas personalidades com tendência, né, a trabalhar mais, a se ocupar mais, a ser mais produtiva em relação às possibilidades de 24 horas, porque a carga horária para todos é a mesma, né? Existe sim essa tendência, porém a gente também observa que nos últimos anos, nos últimos 20 ou 30 anos, existe uma pressão social, né, expectativas por parte das organizações e da própria sociedade para que as pessoas produzam mais e, consequentemente, elas acabam se ocupando mais, trabalhando mais. Professora Thalita, a senhora também compartilha dessa mesma opinião? Se dividiu, né, a vida das pessoas em 8 horas, né, 8 horas de sono, 8 horas para o trabalho, mas com certeza depende do perfil e a pressão social, ela acaba fazendo com que as pessoas às vezes ultrapassem seus próprios limites, né, para alcançar esses objetivos ditos os corretos, né, que a nossa sociedade diz que a gente tem que alcançar. E aí algumas pessoas ultrapassam esses limites, aí acabam tendo uma doença, né, não conseguindo às vezes ter uma qualidade de vida familiar, porque a pressão ela é muito grande, né? Então, claro, e aí entra a questão do indivíduo, né? Dele também saber olhar para a sua vida profissional, ver como é que tá isso, se isso está em comunhão com a sua vida pessoal, para que não haja sofrimento. Eu acho que se é um prazer estar trabalhando às 8 ou 16 horas, sei lá quanto, dependendo da área, às vezes são 16 horas, né? Como a gente escuta na gastronomia, o pessoal entra numa cozinha e só sai quando o dia raiou, né? Depende muito, a pessoa tem que olhar para a sua vida e perceber, olha, eu gosto disso, isso vai me trazer prazer, ou não, isso não é para mim, eu preciso de um tempo maior em outras atividades, né? E a questão do vício no trabalho mesmo, né, professora Thalita, na sua opinião, por que uma pessoa acaba se tornando um workaholic? É só o gostar de trabalhar ou o que mais? Eu acredito, mas eu acho que as pesquisas podem comprovar melhor, né, Ieda? Mas eu acredito que seja uma conjunção da pressão social que a gente vive, de não ter limites, né? Essa coisa da gente poder usar o celular no trabalho, e-mails em casa, leva o celular do trabalho para casa, tem um pouco dessa pressão, mas tem também a questão de ser natural mesmo. A pessoa gosta de estar ocupada, gosta de estar fazendo mil e uma coisas, sente prazer no trabalho, isso é tão difícil, né? Então, quando tu encontra prazer no trabalho, tu nem percebe
percebe que é domingo, tu tá corrigindo prova, né? Ou tá pensando, segunda-feira eu tenho tal projeto para dar andamento, vou fazer reunião. Mas isso é um prazer, né? Então depende muito do indivíduo, o que ele está considerando, se o workaholic é ruim, ser workaholic é ruim ou ser positivo, né? Depende. Professora Ieda, quais os principais sinais, então, que a pessoa está trabalhando demais? Porque, geralmente, quem percebe isso é quem está em torno dessa pessoa. Bom, eu acho que a principal sinal é quando a pessoa passa a ter uma vida focada, centrada no trabalho e vai empobrecendo outras áreas da vida, inclusive o cuidado consigo mesmo. Né? Isso pode ter consequências, inclusive, gravíssimas. A pessoa pode descuidar da alimentação, descuidar da atividade física, acabar perdendo relações importantes, relacionamentos, né? Entrando em conflito e até vivendo separações, vivendo perdas afetivas importantes, perdendo amigos. É uma pessoa que geralmente classifica, bom, o que é mais importante para mim? Trabalho. Trabalho vem em primeiro lugar. Na verdade é o seguinte, a raiz, né, desse problema, extraindo a questão social, é justamente a superficialidade com que as pessoas lidam com a vida. As pessoas lidam com a vida, com a sua própria vida, de uma maneira muito automática, sem reflexões mais profundas. Bate e volta, toma lá da cá, é tudo num pilotinho automático. Se a pessoa fizesse uma reflexão mais profunda, ela sentiria dor com as escolhas que ela está fazendo. Só que são escolhas impensadas, são escolhas inconscientes normalmente. Então a raiz do problema é bem profunda. A gente poderia dizer quase que é uma questão de valores. O que é que realmente importa? Só que essa não é uma pergunta que a pessoa se faça diariamente. Né? Quem sabe, a cada ano novo, a pessoa se pergunta, o que importa, o que eu quero, vou mudar de vida. Aí ela faz propósitos bem legais, mas no dia a dia ela não se pergunta, então ela não cumpre os propósitos legais. Teria que se perguntar, então, todos os dias. Todos os dias. Né? E ela vai construir uma vida de mais qualidade nas pequenas escolhas e não em grandes decisões e viradas radicais, não. E essas pessoas, elas têm umas características específicas também, geralmente são aí os mais perfeccionistas, que não relaxam, que não gostam também de falhar, de ter algum tipo de frustração, isso também tem ligação. Pode ter ligação ou não. Às vezes a pessoa embarca, por exemplo, e muitas vezes quando você pergunta para as pessoas por que você trabalha demais, ninguém diz porque eu sou assim. Ou porque, as pessoas não respondem isso. As pessoas respondem... Tem conta para pagar. As pessoas respondem, eu não posso parar. Eu não tenho opção, né? Eu tenho que fazer exatamente. isso. Como se elas estivessem apenas obedecendo ao mundo externo. E elas não são responsáveis por nada. Só o mundo externo é responsável. Aí quando você pressiona, a pessoa vê que isso não tem consistência. E a professora Thalita estava comentando ali a questão de corrigir prova no final de semana, mas vocês, professoras, tentam se policiar um pouco para não ficar 24 horas envolvidas com esse porque trabalho? Tem profissões que, enfim, não exigem que você leve trabalho para casa, mas no caso de um professor, sim, tem que levar trabalho para casa. Então, como também limitar isso, professora Thalita, você primeiro? Bom, eu trabalhei durante muito tempo em empresa, né, em RH de empresa, e por mais que a gente não levasse trabalho para casa, a preocupação sempre fica. E nessas conversas com outros profissionais, né, diretores de empresa que contam, nossa, eu comecei a correr para conseguir dormir, né, porque a pressão e a responsabilidade é muito grande. Hoje, eu posso dizer que eu sou muito feliz no meu trabalho, eu faço o que eu gosto. Então, para mim é natural, de noite, estar olhando o celular, olha só, o aluno tá precisando tal coisa. É natural, mas com certeza, por vezes em casa me cobram, né? Larga um pouquinho isso, vem aqui dar uma atenção. Geralmente quem tá fora que vê mais problema também, né? Quem tá fazendo aquilo não vê problema. Eu acho o máximo, né? Tá nessa situação, ter esses recursos para poder acessar, mas com certeza, aí vem os prejuízos familiares, né? Mas aí tu vai nessas perguntas, será que eu tô muito tempo aqui? Né? Então vou ter que dar uma parada. Né? Mas em geral a família de quem está envolvido nesse processo de escolha de profissão sabe que a consequência de ser professor é ter trabalho no final de semana, então já é uma coisa consciente, né? Agora, umas profissões talvez não, né? Não esteja tão claro. Né? Professora Ieda, para a gente encerrar também, a senhora também procura se policiar? Eu acho que isso tem muito a ver com a consciência do que tu está fazendo e vivendo, né? Então, na verdade, trabalhar além do necessário é diferente você fazer isso com a consciência de que está fazendo isso, e aí você determina um prazo ou um período. Não, este mês eu vou extrapolar, este mês eu tenho uma carga maior.
né? Eu estou falando isso porque é como eu faço. Tem períodos em que eu estou consciente de que estou trabalhando mais do que deveria, certo? E tem períodos em que eu não permito isso. Então, depende dessa avaliação das situações. Né? Agora, disciplina é tudo. Bom, e acho que essa palavra ainda vai permear os nossos outros blocos, Com né, Isadora? certeza. O Conexão em Pauta faz um rápido intervalo e na volta tem mais bate-papo aqui no estúdio. Logo mais a gente já volta. Estamos de volta com o Conexão em Pauta, a edição de hoje dedicada a falar sobre pessoas que são viciadas em trabalho. E é sobre esse assunto que estamos falando na edição de hoje. Isso mesmo, Isadora. Então a gente começa esse segundo bloco querendo entender um pouquinho melhor qual é a importância, então, professora Ieda, dos momentos de lazer, né? Como é que a pessoa ela também tem que ter consciência, noção de que são momentos importantes para o desenvolvimento dela, para o dia a dia dela? Bom, na realidade, o importante é uma vida equilibrada. E não há como ter vida equilibrada sem lazer ou experiências de ócio, né? Que é como hoje a academia chama. São momentos em que a pessoa é absolutamente livre para escolher o que fazer, quando começar e quando parar. Né? E momentos em que essas atividades ou essas experiências, elas continuam desenvolvendo o ser humano. O ser humano se aperfeiçoa também fora do trabalho. Isso é extremamente importante, ele tem que ter esses momentos e não adianta acumular créditos, ou seja, você deixar de ter esses momentos diariamente pensando que em algum momento você vai recuperar isso e botar em dia. Isso não existe. Ele precisa ter todos os dias do ano um tempo para si mesmo. É bem necessário, assim, esse equilíbrio para a pessoa se resolver pessoalmente. Professora Thalita, uma pessoa, então, bem resolvida pessoalmente, ela tende a render mais no trabalho, por quê? Eu estava pensando, enquanto a Ieda estava falando, a questão de também não dá para ir para um passeio com culpa, né? Eu vou, hoje agora eu vou tirar meu lazer. Aí fica culpada, mas eu tenho isso para fazer. E aí entra a questão da disciplina que tu tinha comentado antes, que é se organizar para saber, tem um momento então que eu vou dedicar ao trabalho, vai ter um momento que eu vou fazer o meu lazer, vai ter um momento que eu vou cuidar da minha casa. Conseguir ter essa disciplina, essa organização, né? Desculpa que eu perdi a tua pergunta que tu tinha feito. Se a pessoa, quando ela é bem resolvida pessoalmente, ela consegue render mais no trabalho. Esse ser bem resolvido está ligado a um planejamento de vida e de carreira. Acho que está intimamente ligado. A gente meio que tocou um pouco nesse ponto, né? Mas eu escolho a minha profissão a partir do que eu quero para minha vida. Eu não posso escolher uma profissão que não vá combinar com o meu estilo de vida. Por exemplo, uma pessoa que quer ser executivo, né? Ser super gestor, e aí tem casa, família, filhos, aquela coisa toda. Claro que não é impossível, mas alguma desses setores vai perder em qualidade. Né? Então, eu acho que sim, eu acho que tem essa questão de tu pensar num planejamento no todo, assim, carreira, família, vida, nesse sentido. Com certeza. E, bom, o vício em trabalho, ele não consta na classificação internacional de doenças, mas pode fazer com que a pessoa adoeça. Professora Ieda, quais são, então, o que o excesso de trabalho, né, pode acarretar de sintomas nessa pessoa? Bom, normalmente o trabalho em excesso, ele passa a ser um problema quando a pessoa não tem consciência desse excesso. Isso já é um indicativo de alguma patologia ou alguma psicopatologia. Por quê? Porque o excesso é sobrecarga. Sobrecarga desequilibra o organismo. Então, uma das possibilidades, por exemplo, é desencadear uma síndrome de burnout, né? Que é como um estresse crônico. E esta síndrome é bem complexa, ela tem uma série de sintomas bem definidos, como, por exemplo, a pessoa trabalhar automaticamente ou despersonalizar, né? Sair de si e começar a trabalhar como se fosse um robô, esfriar os relacionamentos profissionais, não ter mais nenhum tipo de estimulação no local de trabalho, mas vai e cumpre as rotinas, e fora do trabalho ela começa a não ter mais prazer nas outras coisas da vida, tal o desgaste que ela tem. Né? Então, esta síndrome, por exemplo, mais adiante pode se transformar em depressão e outros quadros psicossomáticos, né? Que são aquelas doenças que se manifestam no corpo, mas tem como uma causa, um processo emocional. Bom, e a gente também, outro ponto que é importante tocar, é essa questão que muitas vezes um gestor, ele pode ser um workaholic e pode acabar afetando, de certa forma, os seus subordinados, né, professora Thalita? De que maneira ele acaba afetando? Como é que a gente pode pensar isso? Bom, a equipe, normalmente, ela é um reflexo da sua liderança, né? Então, as pessoas querem atender aquela expectativa do líder,
Ainda mais se elas gostam do ambiente onde elas estão trabalhando, que elas querem ficar, se aquilo faz parte do planejamento de carreira delas, então elas vão tentar se espelhar naquele líder. E é difícil, né, tu conseguir, como líder, eu entender que a outra pessoa é diferente, que existem outras verdades, né. Então eu acho que é um sofrimento para o colaborador, nesse sentido de, poxa, mas ele é tão perfeccionista, ele é tão dedicado e eu não consigo atender aquilo ali, é um sofrimento. Mas aí vai também do líder perceber isso e conseguir fazer uma boa gestão, né? Compreendendo que talvez naquele sentido a pessoa possa também trazer coisas positivas. Sendo daquele jeito, ela também traz outros aspectos positivos que me falta, né? Essa calma, essa tranquilidade, eu sou muito estressado, né? Então vamos tentar compreender, vamos tentar aprender a ser mais calmo. Mas também é um exercício de humildade, é um exercício de olhar para dentro, de se perguntar, de compartilhar, um exercício nesse sentido. Bacana. E a professora Thalita estava comentando da questão de se desligar, né, nos momentos de lazer. Mas, professora Ieda, como é que a gente pode pensar o significado específico das férias? É importante se desligar, né, do trabalho totalmente durante esse período? É muito importante, embora, em função do estilo de vida, algumas pessoas têm dificuldade de se desligar. Então, ela sai, fica 5 dias, mais ou menos, ou 6 dias se desligando gradativamente, aí na segunda semana ela consegue aproveitar melhor, na terceira ela já começa a ficar ansiosa para voltar, né? Isso é fruto de uma deseducação que a nossa sociedade produziu em nós, né? Colocando que o não trabalhar é um desvalor, é uma coisa ruim, né? A sociedade não nos ensina a pensar que o não trabalhar é uma outra forma de continuar crescendo. É completamente diferente do conceito que se tem, que é não fazer nada, né? Não tem pessoa que, ao se entregar a um período de férias ou feriado com a família, com atividades de lazer, com atividades esportivas ou culturais e artísticas, não volte acrescida de alguma coisa. É o ócio produtivo, né? O momento ali do lazer também, ele é extremamente necessário. Bom, Conexão em Pauta faz agora um rápido intervalo. E na volta a gente fala sobre as possíveis saídas para superar o vício em trabalho. É um instante só, nós já voltamos. O Conexão em Pauta está de volta. O programa de hoje fala sobre as pessoas que trabalham demais. E as nossas entrevistadas aqui no estúdio nos trazem mais informações para pensarmos o tema. Estão conosco Ieda Roden, professora de Psicologia da Unicinos, e Thalita Oliveira, professora do curso de Gestão de Recursos Humanos da Universidade. Isadora, e antes da gente entrar no nosso último bloco, eu queria voltar um pouquinho uma questão do segundo bloco que a gente estava conversando com as professoras em relação às férias, o período de férias, né? De como muitas vezes o funcionário se sente culpado em tirar as férias, porque sabe que ao retornar para o ambiente de trabalho, vai encontrar ali um trabalho acumulado, talvez as coisas não tenham se saído muito bem. E muitas empresas, professora, acabam negociando até esse período de férias, para que o funcionário não tire lá os 30 dias, né? Como é que a gente pode evitar que isso aconteça? Porque ele tem esse direito, de descansar. Bom, eu penso o seguinte, a empresa que faz um raciocínio desse tipo, que pressiona para que o indivíduo não tire férias ou tire menos férias, ela está sendo pouco inteligente. Porque o desgaste humano lá adiante tem um custo, inclusive financeiro. Porque se ele adoecer, a própria empresa vai acabar tendo que pagar esse custo, né? Então é muito mais inteligente a empresa ter políticas de gestão de pessoas que prevejam esses direitos, né? Que oportunizem efetivamente férias bem desfrutadas, sem nenhum tipo de culpa, né? Para que o profissional possa se manter na organização no seu ponto de excelência, quer dizer, dando sempre o melhor de si. Porque se ela continuar com essa lógica de tirar tudo que o profissional tem até a exaustão, chegará um momento em que essa relação vai se romper, né? Com certeza, com situações de risco, trabalhistas inclusive, ou seja, não é vantagem em absolutamente nada. Geralmente o ganho que se tem impedindo férias ou diminuindo férias é um ganho de curtíssimo prazo e insignificante comparado a tudo que um profissional, um talento pode oferecer no médio e no longo prazo.
E tem uma coisa também, né? Tem um lado do profissional, que por se sentir seguro nesse ambiente que já não propicia essa segurança, ele acaba não querendo tirar férias. Sim. Que também é claro que a atitude vem da empresa, né? De ela também não criar um ambiente de segurança para que as pessoas fiquem, olha, tu pode ser de férias, pode ir tranquilo, quando tu voltar, teu emprego tá garantido, né? Porque muitas pessoas têm esse temor, saem de férias, será que eu vou voltar? Vamos colocar alguém no meu lugar, talvez a pessoa desempenhe melhor a função e eu acabe não tendo mais espaço. Isso pode acontecer. Eu costumo recomendar para as pessoas que, se elas identificarem uma organização que não tem políticas de gestão de pessoas atualizadas e saudáveis, que ela busque um outro lugar para trabalhar, porque também existem empresas que têm boas políticas. Existem empresas, por exemplo, que pontuam a tua qualidade de vida. Se tu tens uma boa qualidade de vida no sentido de equilibrar, se tu tens tempo para cuidar da família, para cuidar dos filhos ou para as tuas relações pessoais, isso tu conta pontos na tua avaliação profissional. Quer dizer, se existe empresa que pode fazer isso, por que não as outras? É a empresa ideal nesse caso, né? Com certeza. E bom, a gente já entendeu então o que causa o vício no trabalho, quais são os prejuízos, mas é importante a gente saber, professora Ieda, tem tratamento para isso? Tem, se a pessoa se sentir incomodada. Tá? O ponto de partida para uma possível melhora nesse tipo de comportamento é a pessoa estar insatisfeita com esse padrão. Se ela não está insatisfeita, não tem o que fazer. Né? Mas se ela realmente está incomodada, ela pode buscar ajuda profissional para fazer um plano de ação de reversão disso. É possível. Né? E não é preciso radicalismos nessa questão. Às vezes são pequenas medidas que envolvem muita disciplina para que ela tenha uma vida mais equilibrada. E essas disciplinas, essas medidas, é importante que elas sejam tomadas logo que o vício seja detectado, que a pessoa perceba? O quanto antes. Na verdade, isso para todas as questões psicológicas, né? Quanto mais cedo se detecta, quanto mais cedo se intervém, melhor o prognóstico. Bom, a gente está falando aí, né, de como as empresas também gostam desse funcionário proativo, esse funcionário que está sempre disponível, que quer dar o seu melhor, mas a empresa também, né, Thalita, ela pode cuidar, ter essa política ali de pessoas bem e orientar esses funcionários de uma maneira bem interessante para que ele não venha a adoecer, ele tenha realmente qualidade de vida também dentro do ambiente de trabalho. Então, como é que a empresa também ela pode ser a gestora disso, desse momento, então, para evitar que o funcionário acabe se tornando um viciado em trabalho e acabe se prejudicando? Pô, primeiro a empresa tem que querer, né? Então, às vezes, se trabalha com culturas que tem uma cultura mais agressiva, ou até o próprio negócio mais agressivo, então é difícil tu conseguir fazer essa gestão toda de qualidade de vida, sendo que o mercado é agressivo. Mas não é impossível, a empresa tem que querer, né? E aí vem uma mudança de hábitos, políticas, às vezes tem que ser baixado uma regra, né? Tem que tirar férias, tem que tirar banco de horas, que às vezes as pessoas não entendem, né? Mas, eu vou ficar tanto tempo afastado, mas é porque eu acumulei um banco de horas. Quer dizer, então a gestão desse horário de trabalho também não está sendo bem feito, né? Então a empresa tem que querer. E a empresa é feita por pessoas, né, gente? A gente fica falando da empresa, mas são pessoas. Então, a partir do momento que essas pessoas acreditarem que isso é importante, é como qualquer mudança na nossa vida. A gente tem que começar, tem que dar o primeiro passo. Mas aí tem que ter um apoio da alta gestão da empresa, que ela também acredite que isso seja importante. Pra gente encerrar, então, vamos falar um pouquinho das dicas aí, então, pra pessoa cuidar, ter qualidade de vida, não se tornar um viciado em trabalho, porque também não vai ser bom para ela. Professora, disciplina, equilíbrio... Olha, uma fórmula que parece paradoxal, que é assim, você tem um excesso de compromissos, tá? Ok, então gere novos compromissos. Como assim, professora? Não, novos compromissos em áreas que não têm nenhuma relação com o trabalho. Novos compromissos. Horário para prática de esporte, horário para leitura, horário para ir ao cinema, sair com os amigos, tomar um chopinho. Você tem que gerar compromissos fora do trabalho para provar dessa cachaça, para provar desse prazer, e aí começar a dizer, bom, peraí, mas eu tenho essa possibilidade, eu tenho isso, então eu não preciso me atirar no trabalho, porque também tem uma questão, algumas pessoas ainda trabalham demais porque a vida é vazia. Não tem outras ocupações, né? Então é importante mesmo pensar por esse lado que a professora traz. Muito obrigada pela participação de vocês, pelas informações. A gente vai levar um pouquinho isso também para a nossa realidade, né, Isadora? Com certeza. A gente sempre aprende. Muito obrigada, até a próxima. Obrigada.
E assim nós encerramos o Conexão em Pauta de hoje. Para conferir essa e outras edições, acesse o nosso canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Até o próximo programa. Tchau!